Operacional Fruta Dragão tem como principal objetivo validar a capacidade produtiva da pitaia, também conhecida como Fruta Dragão. Um projeto iniciado em 2018, liderado pela Associação de Jovens Agricultores de Portugal, juntamente com 3 parceiros: a Consolai, a Universidade do Algarve e a empresa Mil Plantas, pondo em curso a inovação tecnológica de produção para a pitaia de polpa vermelha e de polpa branca na região do Algarve. Estamos a falar de culturas com provas dadas noutros continentes, até noutras geografias, digamos assim, e estamos a tentar adaptar isto ou perceber como é que no Algarve, em Portugal, é uma região que tem um clima muito característico, portanto tem pouca geada e esta cultura, a fruta dragão, é muito sensível às geadas. Tem 2 dias, se tiver, e por vezes pode acontecer existir em determinados anos que nem tenha, portanto isto é extremamente importante. E depois temos aqui a Universidade do Algarve, que tem um curso diretamente ligado à atividade agrícola, à agricultura, à engenharia agronómica e outros até ligados à biodiversidade e às plantas. Tudo isto com as novas tendências é extremamente importante. E depois há outra vantagem nesta cultura: nós temos problemas de água no país inteiro, a seca, estamos a atravessar uma seca quase histórica, o que quer dizer que nós temos de apostar em culturas. Isto é uma cátia da família das cátias, quer dizer que isto é um cato da família dos catos. Por sua natureza são plantas que não necessitam muita água, mas claro, vemos os tubos de gota a gota. Sim, nós temos de fornecer água quando efetivamente a planta necessita, e esse também é um estudo que estamos a fazer neste trabalho. O papel da Universidade do Algarve foi fundamentalmente o trazer conhecimento para a cultura, porque é uma cultura que é desconhecida na região, portanto uma cultura que não existia, porque nas culturas tradicionais que nós temos, os agricultores conhecem as práticas, sabem como fazer, e o papel das universidades pode ser simplesmente melhorar práticas. Neste caso, como é uma cultura que não existia cá, portanto, o papel da universidade é logo desde o princípio dar a conhecer as práticas que são praticadas noutros países, e, portanto, no sentido de aqui se poderem testar essas práticas e depois verificar se há algumas que podem ser melhoradas. E foi isso que também fizemos, foi também testar algumas práticas que, não existindo noutros países, nós consideramos que elas poderiam ser úteis na nossa região, e então testámos essas práticas também aqui. O Grupo Operacional Fruta Dragão é um belo exemplo do que deve ser um projeto de inovação em consórcio, e por isso acaba por ser bastante importante também para nós Consolai, porque neste particular estamos a falar de uma cultura que ainda era muito pouco conhecida, a pitaia, onde podemos ver aqui já um caso raro, que é a floração da planta, e onde no fundo testamos e divulgamos boas práticas da cultura para todos aqueles pequenos agricultores que se queiram instalar, onde juntando também a AJAP, líder do consórcio, portanto com um carinho especial para os jovens agricultores, e onde para nós, mais uma vez, Consolai, como consultores que somos, importa não só conhecer novas plantas, novas práticas, mas poder divulgá-las para que todos os agricultores possam de alguma forma aderir a esta nova solução, especialmente nestes temas que agora temos atualmente, da escassez da água. Esta é claramente uma planta que poderá servir será ser uma solução óbvia para os agricultores aqui da região do Algarve. Tendo em conta que era preciso arranjar um terreno para instalar ensaios para o estudo do desenvolvimento da cultura da pitaia, ao abrigo do projeto, decidimos que esta parcela aqui reunia as condições necessárias em termos de acessibilidade, em termos da parcela estar livre e em termos de solo também reunia as condições que se julgaram necessárias. A nível da implantação, pois para nível do projeto é preciso estudar várias modalidades, vários compassos, várias estruturas de suporte, várias possibilidades de cobertura do solo, principalmente para o combate às infestantes, e para além disso estava perto da central de rega, o que permite mexermos nisto também ao nível da gestão da rega e da aplicação de fertilizantes. Este projeto vai preencher uma nova janela de oportunidades. É um projeto com uma cultura a qual se insere no tipo de clima que nós temos aqui no Algarve e poderá também ir um bocadinho de encontro às exigências de cada vez termos menos água disponível. Portanto, é uma cultura que não necessita de muita água. Poderá ser um complemento para agricultores
de outras atividades que eles tenham, como sendo um complemento, ou então poderá até ser uma forma de rentabilização de pequenas e médias explorações. Foram selecionadas e plantadas 15 variedades ao ar livre na zona de Cacela Velha e em estufa no viveiro Mil Plantas, em Estói, com o objetivo de caracterizar o crescimento, a floração, a frutificação, de forma a otimizar o seu desenvolvimento na região do Algarve. Alguns dos resultados, digamos que em termos de números e de diferenças entre modalidades, necessitam ainda ser apurados, uma vez que estamos ainda na fase final do desenvolvimento dos ensaios e, portanto, até ao final do projeto vamos confirmando aquilo que já temos de algumas indicações de resultados e, portanto, serão depois publicados no relatório final do projeto e, enfim, serão objeto de várias publicações. Como já temos vindo a fazer algumas, em termos de divulgação da cultura, iremos depois fazer também as publicações a nível de resultados que vamos obter. Essencialmente, o que se estudou aqui foi também a nível de compassos e de densidade de plantas por hectare. Como trabalhamos com densidades diferentes, já temos mais ou menos uma ideia das vantagens e inconvenientes das plantas estarem com maior densidade ou menor densidade. Em relação à cobertura do solo, pois, como era de esperar, a tela permite um conforto maior em termos de mão de obra no combate às infestantes, ao passo que não tendo cobertura de tela, trabalhou-se com o mulching, mas dá sempre mais trabalho. Em relação às estruturas de suporte, pois planeámos isto para que fosse a mesma estrutura de suporte para as várias modalidades e que está à vista, portanto a planta vai tutorando, agora daqui para a frente iremos ver constantemente qual a melhor maneira de as conduzir. Fizemos aqui outra experiência que foi ao nível da iluminação, como estava também localizado perto de uma fonte de energia elétrica, conseguimos facilmente instalar aqui uma iluminação artificial para eventualmente aflorar algum efeito da mesma sobre o desenvolvimento, a floração e a produtividade. Em termos de instalação do ensaio em si, pois fez-se o plano e como o terreno era direito, decidiu-se fazer em Camalhões, por causa do inverno, temos mais drenagens essencialmente para a eventualidade de cair alguma chuvada importante. E não houve assim grandes dificuldades porque foi fácil de implementar o plano. O terreno é bom, é franco-argiloso, não tem pedras, o que permite o trabalho sem grandes complicações ao nível da maquinaria e está à vista. As condições edafoclimáticas da região do Algarve são favoráveis ao cultivo e ao bom desenvolvimento de frutas exóticas, como é o caso da pitaia. Com baixas necessidades hídricas, esta é uma cultura adequada a climas semiáridos e que se adapta a solos arenosos e pouco profundos. A pitaia é um fruto muito atrativo do ponto de vista de imagem, desde logo. É um fruto muito útil em termos de saúde e, portanto, esses são aspectos muito positivos desta cultura. E depois é uma cultura que tem um interesse muito grande para a nossa região, que vem do facto de ser uma cultura pouco exigente em água. Uma cultura que consome pouca água relativamente a outras culturas, embora isso não quer dizer que ela não deva ser regada. Portanto, mas pelo facto de ser uma cactácea, portanto, uma família dos catos, como todos sabemos, é uma cultura que suporta bem o stress hídrico. E, portanto, essa é uma das grandes vantagens dessa cultura. Em relação a consumos de água, não parece ser muito exigente. Ela agradece e com generosidade se lhe dermos maior quantidade de água e de fertilizantes, mas aparentemente, se houver déficit de água, a cultura não fica comprometida. Isso seria também interessante, no futuro, estudar isso com dotações certas e fazer ensaios e ver em que dimensão é que a falta de água ou a escassez de água pode comprometer a produtividade da cultura, dado que a vida da planta não é comprometida. Ou seja, aparentemente, se tivermos que estar 2 ou 3 meses sem regar, a planta não vai morrer. Pode ficar debilitada, mas não vai morrer. No ano seguinte, pode atingir, aparentemente, uma produtividade interessante.
Isso baseado no facto da planta em si, porque ela, como podem ver, acumula substâncias de reserva e água que pode ir gastando, pode ir ela própria, ajuda na gestão. Enquanto outras culturas vivem da nossa gestão, esta, para além disso, ela ajusta a nossa gestão. A situação dos produtores algarvios em relação a esta cultura tem sido muito boa, diria eu, porque é uma cultura que chama a atenção, claramente. É um fruto que, quando se passa por um supermercado ou por um mercado onde o fruto está exposto, ele chama a nossa atenção e, portanto, isso é algum aspecto interessante e, portanto, que faz com que os consumidores e também os produtores sintam que há ali algo interessante. Por outro lado, os preços do fruto são chamativos para o produtor, que está habituado a vender fruta bastante mais barata do que esta se vende. E, portanto, é um fator de atração, digamos assim. Por outro lado, o facto de ser uma cultura cactácea que é relativamente resistente, portanto, tolerante à seca, e, portanto, uma cultura que não morre com facilidade, uma planta que não morre com facilidade, né? Portanto, isso faz com que o agricultor sinta alguma atração por uma cultura deste género, uma vez que está habituado a culturas bem mais difíceis de cultivar do que esta. A fase de instalação do projeto revelou alguns desafios e um cuidado particular ao nível da introdução do material vegetal. Quando se começa a trabalhar com uma nova cultura, o facto de não se conhecer muita coisa, ou se conhecer pouco sobre ela, desde como é que se faz a implementação da cultura, aonde se vai buscar o material vegetal, a tudo, não é? Foi necessário trabalhar todos esses aspectos, não é? E todos esses aspectos, mesmo a nível de projeto, foi difícil porque tratava-se de implementar uma plantação com uma dimensão significativa e o material vegetal, por exemplo, não havia suficiente. Depois foi necessário também criar uma infraestrutura de apoio, porque é uma planta que necessita de uma estrutura de apoio, para uma vez que é uma planta que não cresce sozinha, em termos de fisicamente não se suporta, não é? Foi necessário criar estas estruturas de apoio, foi necessário pensar que estruturas de apoio é que íamos implementar, foi necessário construí-las, foi necessário, enfim, toda esta instalação. Nós, quando temos uma nova cultura, temos a vantagem de que não temos associados a ela problemas fitossanitários, nomeadamente pragas, doenças, uma vez que é uma cultura que não existia cá. Embora existissem plantas isoladas, mas não existia uma massa de plantas que permitisse o desenvolvimento de pragas e doenças sobre essas plantas. Quando nós começamos a cultivar uma nova cultura, portanto, temos essa vantagem de trazermos a planta e não trazermos os problemas fitossanitários a ela associados. O que acontece é que, se nós introduzirmos indiscriminadamente material vegetal vindo de diversas fontes, nomeadamente de países onde a cultura é habitual e onde existem várias pragas e doenças associadas à cultura, corremos o risco de introduzir o material vegetal e introduzir com esse material vegetal diversas pragas e doenças. Portanto, nós aqui tentamos fugir a isso, não introduzindo material vindo de regiões que não tivessem ligação connosco já em termos de rede comercial. Portanto, não trazer plantas de outros continentes, nomeadamente. Partimos logo da fase inicial, que é a aquisição do material vegetativo para começarmos a multiplicação. Portanto, temos dificuldades, não conhecemos bem as variedades, não sabemos como é que se vão comportar cada uma delas. Tentámos ter as variedades o mais selecionadas possível, porque é extremamente importante tanto a garantia varietal como a sanidade da própria planta, porque isto vai ser um material de partida da multiplicação. Portanto, se falharmos logo ao início, à partida teremos dificuldades nas culturas seguintes, não é? E daí o descrédito e o agricultor quer fazer um investimento, quer ter algumas garantias também da nossa parte. Todas as práticas culturais da cultura para nós também eram desconhecidas. Fomos afinando um bocadinho pouco a pouco, os enraizamentos, as podas, pronto, basicamente a necessidade de adubo, a forma de regar, porque também não é uma planta que queira muita água, vai um bocadinho contra as nossas outras culturas aqui do viveiro, que querem água com frequência. Pronto, mas pouco a pouco. O sombreamento também é uma coisa importante, que nós levámos cacetada aqui com as plantas, tivemos prejuízo, fomos apanhados de surpresa porque também não conhecíamos a cultura e basicamente
são os problemas principais. A pitaia é um fruto que demonstra altas produções e de elevada qualidade. Uma cultura alternativa, bastante rentável, dirigida para o mercado nacional e internacional, apresentando viabilidade económica para os pequenos agricultores. Nós estamos muito satisfeitos com a evolução que tem aqui acontecido. As plantas, é olhar para elas estão lindíssimas, têm crescido bastante, portanto isto é rápido até em termos desde que plantamos ao segundo ano estamos a produzir. Basta olhar ali para estas, para ver já os botões florais que estão aqui a aparecer. Como disse, é uma fruta rentável, é ir aos supermercados e ver o preço que isto tem, o que quer dizer que pode ser interessante de futuro, e eu acho que este projeto em si pode ser um projeto, sei lá, tipo um projeto starter de uma coisa que possa aparecer em Portugal, e qualquer dia estamos a fazer esta experiência, eventualmente noutra zona, que é para ver como é que a planta se pode adaptar. Esta cultura aparentemente parece ser muito interessante para a nossa região, principalmente para zonas sem geada, que é o caso aqui da localização desta parcela, porque em outros sítios já se teve conhecimento que a geada afeta negativamente a cultura. Neste caso, onde há grandes riscos de geada, parece-me ser uma opção com muita viabilidade. É uma cultura nova e, portanto, como cultura nova também, é importante nesta região para a diversificação da produção. O Algarve é uma região frutícola, tendencialmente, é uma região com grande aptidão para a produção de frutos, para o país e para a exportação, e embora já tenhamos um mosaico significativo de culturas, a sua ampliação é sempre desejável. É sempre desejável ter mais culturas que possam permitir diversificar a atividade frutícola, no sentido, sobretudo, de termos plantas com características diferentes. E esta é claramente uma planta com características diferentes. Pelo facto de ser uma cactácea, nós não temos outras cactáceas cultivadas no Algarve para a produção de frutos, portanto é extremamente importante desse ponto de vista da diversificação cultural, para termos um mosaico de culturas que permita a biodiversidade que é necessária numa agricultura sustentável. Portanto, esse é outro dos aspectos importantes desta cultura. É uma cultura também que, tendo um fruto com um elevado preço, é uma cultura que pode ser viável em pequenas explorações, enquanto que outras frutas, elas vendem-se a baixo preço e, portanto, para ter uma exploração viável é necessário ter grandes extensões da cultura, porque a competição é sobretudo por preços baixos e então é preciso produzir, mais do que saber produzir, é preciso produzir com preços baixos. Esta é uma cultura que suporta agora, e esperemos que suporte durante algum tempo, uns custos mais elevados de produção e, portanto, que são muitas vezes relacionados com pequenas dimensões da exploração, permitindo mesmo assim ser economicamente viável. A fruta dragão representa uma oportunidade de inovar com eficiência ao nível dos fatores de produção, de competitividade e desenvolvimento de um novo nicho de mercado. A cultura ao ar livre como cultura sustentável para o Algarve, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de paisagístico também, é uma cultura que tem aqui interesse e que pode ainda ser expandida. Portanto, há receptividade, houve receptividade já dos agricultores, mas esperamos ter mais receptividade ainda e procurar expandir mais a cultura, porque existe espaço para isso. No âmbito deste Grupo Operacional Fruta Dragão, estamos a produzir 2 vídeos técnicos, um sobre as boas práticas da cultura e outro sobre a evolução da cultura nos ensaios deste projeto. Para além disso, estamos também a produzir um manual de boas práticas sobre a cultura da fruta dragão, que será divulgado tanto em formato impresso como em formato digital no nosso website. Todos os resultados, os vídeos e o manual e todos os resultados do workshop e dias de campo serão disponibilizados no nosso site em www.frutadragão.com.